Alguns rostos simplesmente parecem errados. Não são monstruosos nem alienígenas, mas tem algo ali, quase humano, que te deixa em alerta. Você sente no corpo antes mesmo de entender com a mente. Psicólogos chamam isso de Vale da Estranheza. É aquele medo profundo que sentimos diante de coisas que se parecem com humanos, mas não são. Mas por que evoluímos para reagir assim a rostos quase humanos? Nossa mente é antiga, moldada em um mundo cheio de predadores e perigos, muito antes de existirem robôs ou filmes de terror. Então, e se essa reação vier de algo ainda mais antigo? Algo que não tinha nada a ver com máquinas, mas com humanos, ou algo que parecia humano. O conceito de Vale da Estranheza surgiu nos anos 70 pelo japonês Masahiro Mori, quando ele estudava robôs. Percebeu-se que conforme os robôs ficavam mais humanos, primeiro despertavam empatia, mas depois, ultrapassando esse certo limite, causavam desconforto e até medo. Era como se o cérebro dissesse, parece humano, mas não é. E isso não acontece só com robôs. Bonecos, efeitos digitais, próteses, tudo que se aproxima demais da vida real, mas fala em detalhes sutis, ativa esse alerta automático. Não precisamos pensar, nosso corpo ele reage sozinho. E se esse instinto não nasceu para robôs, mas para a sobrevivência, nossos ancestrais não precisavam se preocupar com máquinas, mas com predadores e outros humanos. Instintos tão profundos e universais não aparecem por acaso. Eles existiram porque mantiveram nossos antepassados vivos. Pense no medo de cobras. Primatas, incluindo nós, têm um alerta natural para serpentes. Um estudo com macacos mostrou que formas vagamente parecidas com cobras já disparavam medo e estresse. Por quê, pessoal? Porque por milhões de anos, cobras matavam qualquer primata desatento. Isso também acontece com escorpiões, aranhas e qualquer tipo de animal que represente um perigo pra gente. Só que, porém, esses animais são sutis, ou seja, não são tão fáceis de se ver. Então por isso que temos que ter esse instinto. O Vale da Estranheza pode ser o mesmo tipo de instinto, um sinal de alerta para humanos quase humanos. No passado, nós não estávamos sozinhos. Homo sapiens surgiu um planeta já cheio de outros hominídeos. Nossos ancestrais conviveram com Homo erectus, Homo habilis, Homo rudolfensis, parentes próximos, mas diferentes o suficiente para confundir e assustar. Imagine voltar de uma caçada e ver figuras estranhas perto dos seus filhos. Nem todos esses seres eram hostis, mas alguns eram predadores em potencial. Havia também criaturas menores, esguias que se moviam rápido demais para serem capturadas, capazes de desaparecer na noite com nossas crianças se descuidássemos. Um simples olhar podia ser a diferença entre a vida e a morte naquela época. E não eram só eles. Primas distantes, ancestrais de chimpanzés e gorilas vagavam pelo mesmo território. Algumas espécies de babuínos gigantes, com presas enormes, eram caçadoras agressivas. Outros hominídeos, como o Paranthropus, eram estranhos de outro jeito. Corpulentos, cabeças largas, movimentos que lembravam os nossos, porém desproporcionados. Olhar para eles provocava uma sensação estranha, um misto de familiaridade e alerta. E com o tempo, esses encontros moldaram nosso senso de estranheza. À medida que o Homo sapiens se espalhou pelo mundo, o panorama ficou ainda mais estranho. Encontramos neandertais na Europa e Ásia, humanos robustos, inteligentes, mas diferentes, muito diferentes. E ainda hoje carregamos traços deles em nossos DNA. Na África, havia os Omoi, criaturas pequenas e misteriosas, de hábitos que mal compreendemos. Houve espécies na Indonésia como os obites de flores, minúsculos com modos de vida distintos. Apesar das diferenças em vários casos, nossos antepassados cruzaram com eles. Atração e cautela ao mesmo tempo, uma mistura de curiosidade e medo real. O Vale da Estranheza também pode ter surgido como uma forma de evitar doenças. Em tempos sem medicina, qualquer estranho podia trazer infecção ou mal invisível. A palidez, olhos estranhos, movimentos bruscos, sinais sutis que o cérebro antigo já reconhecia como perigo. Reconhecer sinais de vida e morte também era crucial. Um corpo morto era uma ameaça em potencial, e qualquer rosto que estivesse entre o vivo e o morto acionava nossos alertas automáticos. E claro, havia ameaça de outros humanos. Nossos ancestrais precisavam identificar rapidamente amigo, inimigo ou um potencial rival. Um neandertal entrando em seu território de caça, um Homo erectus estranho perto das crianças. Cada decisão poderia ser a última. O Vale da Estranheza pode ser, então, um sistema de alerta refinado, um instinto que ajudou a proteger vidas em situações de risco extremo. Bom, pessoal, para o primeiro vídeo para falar uma coisa para vocês muito importante, tá? Não vai comer nem um minuto aqui do vídeo. Eu peço, pessoal, que vocês que gostam aqui do canal, dos vídeos, de todos os temas que eu trago aqui para o canal, que vocês possam hypar, deixar o like e comentar no canal, beleza? Se inscrever também, se puder, tá? Por causa que o canal ele tá tomando, basicamente, ele tomou um shadow ban, fazendo alguns vídeos muito parecidos com os vídeos do Extinct Zoo. Acabou que ele removeu meus vídeos e teve uma treta aí. Então, realmente, pessoal, o canal tá passando por poucas e boas aí. Então, eu peço a ajuda de vocês para deixar o like, hypar e comentar, beleza? Comentem o que você achou do vídeo, ideias novas, algo que eu posso trazer aqui, alguma coisa que eu posso inovar também, algo que vocês realmente querem ver aqui no canal que eu posso estar trazendo, né? Se tiver ao meu alcance, eu vou fazer
o máximo possível pra trazer, beleza? Esses vídeos são muito da hora. Então eu peço que vocês também vá no último vídeo aqui do canal pra assistir lá, porque realmente tem bastante trabalho pra fazer aquele vídeo. Pegou 300 visualizações, então, cara, de verdade, tá muito estranho isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, bom, fique com Deus e bora pro vídeo. Hoje, raramente enfrentamos essas ameaças antigas, mas o instinto persiste. A sensação de que algo está errado quando vemos um robô muito humano, um boneco ou um personagem digital, é o mesmo alerta que salvou nossos ancestrais. É o eco de um mundo pré-histórico, e nem todos os humanos eram amigos. Sentir isso é lembrar de tempos em que reconhecer o outro podia significar sobreviver, ou não. Então da próxima vez que sentir arrepios diante de um rosto que parece humano, mas não é, lembre-se que talvez seja só o seu cérebro antigo lembrando você de que muito tempo atrás, o mundo estava cheio de estranheza, e perceber isso podia salvar a sua vida. Outro ponto pessoal que é muito interessante ressaltar sobre o Vale da Estranheza, e eu tenho uma teoria sobre o que é, na verdade, e se no passado, um predador que conseguia se transformar ou pelo menos se mudar e parecer com um ser humano, fizesse muitas baixas naquela época? E se uma criatura como, por exemplo, um leão, que conseguisse transformar o seu rosto em humano ao ponto de as pessoas acharem que é um humano? Tô dando um exemplo. E se isso existisse? Talvez seja por isso que a gente tem tanto medo de coisas que se assemelham demais, porque com o passar do tempo os humanos foram conseguindo distinguir essas criaturas, esses seres que se pareciam demais com nós, que representavam perigo. Então talvez seja por isso, pessoal, que a gente tem esse medo inconsciente quando a gente vê alguma foto de IA, algum vídeo de IA também, robôs muito parecidos com a gente, porque a gente consegue perceber nitidamente o que é humano e o que não é. Existem também casos até mesmo de pessoas, como aquele pastor muito sinistro, que as pessoas até achavam que ele estava endemoniado por ele simplesmente ser diferente. Então por isso que eu acredito muito que no passado alguma criatura, algum ser, conseguia se transformar em um ser humano, uma espécie de metamorfo, hominídeo ou algo assim. Então, pessoal, tome cuidado em quem você confia, tome cuidado com quem você anda, o que você vê e também quem é o seu círculo de pessoas, porque, na verdade, eles talvez não sejam pessoas. Até mesmo os alienígenas podem ter nos estudado e conseguido criar outros alienígenas muito parecidos com a gente e já estejam aqui dentro, ou até mesmo eles mesmos podem ter se disfarçado para estar estudando a nossa civilização. Bom, por que vocês acham que a gente não conhece quem está no topo do mundo? Quem domina o mundo? Talvez não sejam seres humanos, pessoal. Então, bom, já está indo para uma espécie de teoria da conspiração. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Realmente é um tema muito interessante e instigante. Gostaria de fazer um vídeo bem mais aprofundado sobre. Então, se vocês quiserem, deixa o like, se inscreve no canal e me ajude, pessoal, a voltar com tudo desse Shadowban. Beleza? Então, bom, fiquem com Deus. E até mais. Baby, let me know if you wanna eat. She like,